Olha, nesse vídeo eu tenho a missão de explicar, da maneira mais rápida que eu conseguir, como você, empresário ou empresária, pode entender os números do seu negócio para aprender a administrar suas dívidas e ter sucesso. Isso é completamente possível, eu já fiz com vários clientes que também fizeram e já mentorei vários clientes que também aplicaram esse método. Se você tem interesse em saber como se livrar das dívidas, como aprender a analisar os números do seu negócio e quer ter resultados mais fortes, mais estruturados, assiste esse vídeo com atenção, leva a sério, pode ser importante para você e para a sua vida. Eu desenvolvi um método do empresário de quebra, no qual eu vou te ensinar a estruturar os números do seu negócio, com base na elaboração de 4 ferramentas. A primeira, o demonstrativo de resultado na real. A segunda, o fluxo de caixa na mão. A terceira, o ponto de equilíbrio evitado. E a quarta, a análise da viabilidade escondida. Com essas 4 ferramentas, você vai se tornar um empresário anti-quebra, porque entende os números do seu negócio. E você vai aprender a conhecer de verdade os números do seu negócio, sem ilusão. Vai aprender a tomar decisões com base em números e não em achismos. Vai aprender a administrar suas dívidas, sem emoção. Vai tomar o controle da sua empresa, porque sabe onde os números vão te levar. Vai aprender a organizar o seu negócio, para ter paz de espírito, poder chegar em casa, descansar e curtir sua família. Eu desenvolvi esse método do empresário anti-quebra em formato de curso que é para todo empresário, dono de empresas de pequeno e médio porte, que gostariam de entender mais os números do seu negócio. Porque deixa eu te falar, as grandes empresas que já faturam milhões por ano já têm condições e estrutura para contratar consultores, especialistas para assessorar seu negócio. E eu sei que o pequeno e médio empresário às vezes não tem tempo ou não tem condições, já está atolado em dívidas e não consegue pagar por uma boa consultoria que realmente resolve o problema. Mas vamos lá, esse curso é para você que já está empreendendo, mas nunca sobra caixa e não sabe para onde que o seu dinheiro está indo. É para você, empresário, que está endividado e não sabe como que vai fazer para pagar as contas do dia seguinte. É também para você, que apesar de muito trabalho, esforço, noite sem dormir, não vê resultado e não sabe para onde que o seu dinheiro está indo, está no limbo. É para você também que entende de vendas, mas não entende de finanças. Às vezes o empresário é ótimo no que faz, mas não sabe administrar os números do seu negócio. É para você também que tem um negócio que está indo bem, que cresceu, que tem caixa, mas está desorganizado, não tem nenhum mínimo de previsibilidade, precisa aprender a estruturar os processos e os números do seu negócio. É também para você que é curioso, que quer aprender, que quer empreender, não sabe muito bem por onde começar, mas caiu de paraquedas nesse vídeo, então já vamos começar com o pé direito. É bom deixar claro já desde o início que esse curso não vai te ensinar a vender mais, a fazer gestão de pessoas, a fazer o principal do seu negócio. Por exemplo, se você é uma padaria, eu não vou te ensinar a fazer o bolo, eu vou te ensinar a olhar o resultado financeiro da sua padaria. Então vamos lá, se você quer entender o que os empresários que dão certo, que têm resultado, fazem, você vai entender nos próximos minutos. Fica comigo. Bom, para você entender o princípio do método empresário anti-quebra, eu vou te mostrar como que uma empresa quebra. Essa é a história de uma empresa que quebrou em 2011. Eu guardo essa história comigo porque ela me ensinou muito mais sobre negócio que qualquer livro, faculdade ou coach que você vê por aí. Em 2011 eu trabalhava em uma multinacional de auditoria contábil, eu usava os números de grandes empresas que faturavam milhões. E o meu então namorado, hoje pai dos meus filhos e esposa, ele decidiu abrir uma vidraçaria com outros 2 sócios. Os 3 sócios dos negócios trabalhavam em outras áreas, mas eles tinham um bom relacionamento com o fornecedor de vidro. Então eles pensaram, bom, se a gente, com esse relacionamento a gente consegue comprar o vidro por um preço bom e consegue revender por um preço competitivo. Bom, decidiram abrir essa vidraçaria, fizeram um investimento inicial, alugaram um barracão, contrataram um vidraceiro e uma pessoa para o administrativo. Tanto que passado 8 meses que essa empresa já estava em operação, um dia eu fui visitar o barracão, onde era a vidraçaria, e chegando lá, eu visualizei que um quarto quase do barracão era ocupado por perdas no processo. O que seria isso? Quando o vidraceiro vai na sua obra fazer a medição, ele faz a medição específica para a sua casa, para a sua janela, para a sua porta. Se tem uma medida errada, esse vidro é descartado, como ele é temperado, ele não tem como se reaproveitar. Então isso tudo era perda. Nessa altura do campeonato, eles já estavam tendo que investir e tomando empréstimo para colocar no giro operacional da empresa. Então foi só nessa época, eu falo que em casa de ferreiro espeta de pau, que o meu então o namorado me pediu ajuda para entender os números do negócio dele, entender o que estava acontecendo, por que não sobrava dinheiro, porque eles sempre estavam tendo que colocar mais dinheiro.
qual que era a realidade da empresa, porque até então eles nunca tinham feito uma análise efetiva dos números, do resultado da empresa. Bom, falei, né, para ele que ele precisaria, né, organizar todas essas informações que ele tinha da operação, para a gente começar a estruturar o primeiro demonstrativo de resultado. Pedi para ele verificar quanto que ele tinha faturado no mês, qual que era o custo da matéria-prima, o custo do funcionário, não só o salário, mas os encargos, 13º, férias, aluguel, água, luz, telefone, enfim, tudo que ele pagou no último mês. O que ele já tinha de empréstimo, de custo financeiro, para a gente montar essa primeira DRE. Eu peguei todas essas informações, organizei uma estrutura de demonstrativo de resultado e a gente viu que naquele mês, né, já tinha passado 8 meses da operação, do início da operação, a adversaria tinha dado prejuízo. Mas meu marido, otimista que é empreendedor brasileiro, ele falou, olha, esse acho que foi um mês atípico, a gente faturou menos que o esperado, porque a gente não conseguiu entregar todas as obras, a gente teve perda por causa de medida errada, enfim, várias histórias tristes. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise de viabilidade pensando num cenário ideal. Você tem um aumento de 30%, que é a capacidade hoje da sua vidraçaria, que você não tenha perda, quanto que seria, né, esse mundo ideal traria de resultado. Então, nessa estrutura que ele tinha, com a capacidade de faturamento prevista, a gente viu que dividido entre os 3 sócios, o resultado da empresa era de R$2.000 para cada um. Foi então que meu marido decidiu que para ele não era viável continuar no negócio, porque ele trabalhava ele tinha um outro trabalho, né, e esse negócio estava consumindo muito tempo dele, né, depois do horário e no final de semana, e não tinha o resultado que ele esperava. E se tivesse o resultado, ele era muito, muito pequeno perto de todo o esforço que ele via que ele estava tendo. Então ele decidiu sair. Ele pegou esse demonstrativo de resultado que a gente montou, tanto o real quanto a análise de viabilidade projetada, levou para os outros 2 sócios dele, apresentou e falou, para mim não é mais viável, eu quero sair, ou a gente fecha ou eu vou sair. Os outros 2 sócios decidiram ficar e ele foi feito todo o levantamento de qual que era a dívida, né, atual, naquela época ele teve que pagar um valor e saiu. Os outros 2 sócios continuaram. Passado um tempo, mais um dos sócios saiu, também teve que quitar ali parte das dívidas que a empresa tinha, que já tinha aumentado da época que o meu marido tinha saído. E o último sócio, ele decidiu ir tocar a vidraçaria. Ele trabalhava em uma empresa, uma fábrica, ele era gestor lá há mais de 10 anos, mas ele entendia que faltava gestão na vidraçaria e foi tocar o negócio. O fim da história é que, passado um tempo, esse terceiro e último sócio, ele financiou a casa dele para colocar o dinheiro na vidraçaria. A vidraçaria acabou falindo e ele acabou perdendo a casa. Bom, essa história me marcou muito, porque além, né? Bom, então é isso, essa história, a gente, nos mostra que contra os números não há argumentos. Não adianta a gente ter paixão pelo negócio, se quando na prática a gente começa a olhar os números do negócio, o negócio não se paga. É uma decisão difícil, porque você tem um sonho de abrir um negócio, de ter sucesso, de dar certo, mas quando dá errado, ninguém quer que isso aconteça, né? Mas a gente precisa encarar a realidade dos números. Bom, passados 5 anos que nós já éramos casados, eu já estava grávida do meu menino, bem no início da pandemia, ele percebeu uma nova oportunidade de negócio, os negócios pela internet estavam cada vez maiores, e ele decidiu montar um e-commerce que revendia móveis pela internet. Só que dessa vez, antes de começar esse novo negócio, ele me chamou, vamos fazer uma análise de viabilidade prévia, né? Pra gente entender se esse negócio é rentável ou não. Então a gente montou vários cenários, pessimista, otimista, grande, pequeno. Olhamos toda a estrutura de custo que ele precisaria ter em relação ao aluguel, ao funcionário, qual que era o custo da matéria-prima, por quanto ele ia vender, considerando a margem que era praticada no mercado. Enfim, fizemos várias análises. Em todos os cenários, essa empresa se mostrava como um bom negócio, se mostrava rentável. Então ele abriu o negócio. Eu lembro que passados 6 meses ele já atingiu o ponto de equilíbrio dele e o negócio já começou a se pagar e já rodar sozinho. Hoje ele tem esse negócio até hoje. Depois eu vou deixar o link aqui
desse e-commerce, e ele aplica o método empresário anti-quebra todo mês. Ele tem uma rotina de fechamento, então ele utiliza a análise demonstrativa de resultado, ele olha se deu lucro, qual foi a margem, como foi o resultado comparado com o mês anterior, como que foi em relação ao esperado que ele estava de faturamento, onde não foi atingido o resultado esperado, né, em qual linha de negócio. Enfim, ele faz toda essa análise, mês a mês tem esse acompanhamento. Eles analisam também o fluxo de caixa, como está o saldo bancário, e considerando os pagamentos e recebimentos esperados, se vai ter caixa suficiente, se vão conseguir pagar todas as dívidas, se tem caixa sobrando para investir em um novo produto, se eles decidem por fazer estoque, fazer uma compra, negociam uma compra maior com o fornecedor para ter um custo melhor e um preço de venda melhor. Então eles conseguem ter todas essas análises estratégicas do negócio com base nos números. Tem mês também que eles vão acompanhando. Eu lembro que no começo da pandemia vendeu-se muito pela internet, imóveis pela internet, depois caíram as vendas, então eles tiveram que voltar a olhar o ponto de equilíbrio, a redução de custos. Sempre que eles vão entrar em um novo nicho, eles vão colocar um novo produto no site deles. Eles fazem também essa análise de viabilidade para entender se vale a pena investir nesse nicho, fazer estoque. Então, enfim, eles aplicam os 4 métodos do empresário anti-quebra e hoje a empresa está bem, graças a Deus, temos um filho para sustentar. Bom, então se você quer ter um negócio estruturado, sem dívidas, bem administrado e ter uma vida completamente diferente da que você tem hoje, assiste esse vídeo. O que eu percebo é que os empresários só começam a procurar ajuda quando já estão endividados, quando já não sabem o que vão fazer para pagar as contas do dia seguinte, quando já não sabem mais como fazer para organizar a administração do seu negócio. Mas já que você está assistindo esse vídeo, vamos começar desde já a mudar essa realidade. Também é muito comum o empresário largar a gestão dos números na mão de funcionários, do contador. O que eu tenho para te dar de conselho é que tudo bem ter pessoas para te ajudar a fazer o operacional, mas você precisa entender a estratégia por trás dos números, até para poder cobrar os seus funcionários, os seus parceiros em relação à estruturação dessas informações, para que você possa analisar esses números e tomar decisões acertadas. Um contador até pode te montar um demonstrativo de resultado, mas será que ele vai considerar todas as informações que realmente precisa? Ele está no dia a dia do negócio? Esse contador vai te falar qual que é o seu ponto de equilíbrio? Ele já te falou isso alguma vez? Ele vai te falar que, por exemplo, olhando a sua estrutura de resultado, o seu faturamento, alguma das suas despesas está muito alta, por exemplo, o seu aluguel que você paga hoje não comporta na sua operação, que talvez você precisaria pensar em mudar para um lugar mais barato? Você já pensou que às vezes seu custo com folha está muito alto e eventualmente você precisa diminuir esses custos para reduzir sua folha e voltar para o seu ponto de equilíbrio para poder crescer estruturadamente? Vamos pensar que você vai contratar uma pessoa para fazer o financeiro. Ótimo! O financeiro só vai entrar lá, fazer o pagamento, recebimento de contas, e se você não ficar em cima, nem a conciliação do que tem a receber e a pagar ele vai fazer de forma correta. E outra, você não vai querer ter nenhum processo estruturado para prevenir erros ou fraudes. Se o financeiro chegar para você e te falar que não tem dinheiro para pagar as contas do dia seguinte, você vai simplesmente atrás de um banco para pegar empréstimo, não vai querer entender a fundo porque não está sobrando dinheiro, qual que é a sua margem de lucro, como está a sua inadimplência, se os juros que você está pagando está muito altos, estamos em época de Selic em queda, você já foi tentar renegociar a dívida do banco considerando taxas melhores? Sério que você acha que um analista financeiro que ganha lá seus R$2.000 por mês vai ter a visão de tomar essas decisões? Mas porque eu pago muitos juros e isso consome todo o meu caixa. Mas você sabe quais são as melhores taxas hoje no mercado? Você já pesquisou? Já foi em cada um dos bancos para ver qual que é as taxas e se tem possibilidade de renegociação? Normalmente também o caixa da sua empresa ele é misturado com suas contas pessoais. Você paga tudo juntamente e você não sabe nem o que é da empresa, o que é seu. Não consegue nem separar, não consegue nem entender o que efetivamente tem a sua empresa. Então, você precisa começar a pensar estrategicamente quais são os números reais do seu negócio, para entender efetivamente como que você foi parar nessa situação e começar a pensar como que você vai sair dela.
Nada contra os cursos que tem no mercado, o Sebrae tem ótimos cursos. O problema é que você vai lá, faz o curso, na hora do curso você entende todo o conteúdo, passado uma semana do curso você está na operação da sua empresa e você não consegue aplicar porque não tem ferramentas, passado um mês você lembra vagamente daquilo que foi ensinado. Então aqui no curso do Método Empresário de Quebra, eu desenvolvi um método que tem um passo a passo como que você vai estruturar e como que você vai acompanhar. Tudo isso com base em um checklist para você preencher de forma muito intuitiva. E o mais importante, para você ter as informações necessárias para tomar decisões. Eu já tive clientes que eram muito organizados, tinham sistema, tinham planilhas, tinha um monte de informação para todo lado, mas não sabia o que efetivamente fazer com todas essas informações. Aqui eu vou te dar os indicadores de quando você precisa tomar as decisões. Você sabia que em 2023 mais de 2 milhões de empresas fecharam? Isso significa uma empresa fechada a cada 4 minutos. E para surpresa ou não, os setores mais afetados foram de pequenas e médias empresas, que representam 97% desse total. Ou seja, quem quebra é o pequeno, o médio. Por quê? Porque o grande consegue se estruturar, tem dinheiro para pagar uma consultoria, tem crédito para renegociar suas dívidas. Sabe por que o pequeno e médio empresário quebra? Porque não tem apoio, não tem conhecimento. Foi pensando nisso e com muita prática que eu desenvolvi esse método do empresário de quebra, para que você possa sair dessa estatística. Mas a responsabilidade é sua também. Você tem que querer entender o método, não tem milagre. Você vai ter que gastar um tempo para assistir os cursos, entender como que vai estruturar esses números, para entender o método, para conseguir tomar decisões acertadas, porque dinheiro não aceita desaforo. Você sabia que 99% das dívidas são feitas com base em emoções, desejos, e apenas 1% dos empréstimos efetivamente são utilizados para a multiplicação de negócios, ou seja, foram feitos com base em um plano de negócio, uma análise de viabilidade para multiplicar, para trazer rendimentos futuros? Então você precisa começar a entender um pouco mais dessas ferramentas. Veja, por exemplo, o caso das lojas americanas. Por que entrou em recuperação judicial? Porque os números que a administração apresentava ao mercado não eram reais. Eles estão investigando lá todo mundo que pode ter contribuído para a fraude nos números que foram apresentados para o mercado. Mas o ponto é, não se iluda com os números. Uma hora a verdade aparece, falta caixa, você quebra. Você tem que saber os números reais, mesmo que isso não seja o que você gostaria. Outro exemplo é a história de Eike Batista, que é a história da ascensão e queda de um dos empresários que já foi o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em mais de 30 bilhões de reais. Ele foi dono do império das empresas do Grupo X, que atuavam no setor de petróleo e gás. Ele foi acusado de que, com base em informações privilegiadas que ele tinha, ou seja, com números da empresa que não eram bons, ele sabia que não eram bons, ele sabendo disso, ele falou para o mercado, tá tudo bem, os números são bons, e vendeu as ações, saiu do negócio antes que o negócio falisse. Então, vejam, antes que os números falem por si, você precisa entender sobre eles. Outro exemplo atual de por que as grandes empresas não quebram é a situação da Casas Bahia. Recentemente, eles entraram com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar 4,1 bilhões de reais em dívidas. O que é isso? Eles falam para o banco, devo, não nego, pago quando puder. Eles renegociaram mais de 54% das dívidas, que venceriam em até 22 meses, e tiveram um novo prazo de pagamento para 72 meses. A pergunta é, você já tentou renegociar o prazo de pagamento das suas dívidas com os bancos? Você acha que o pequeno e médio empresário tem condições de falar isso para os bancos no Brasil? O método empresário de quebra é fundamentado no que eu aprendi fazendo consultorias em empresas de diversos segmentos, indústria, comércio, serviço, o que realmente importa, fazendo o básico de um feijão com arroz bem feito, que dá certo, sem frescura. Esse método é fundamentado na elaboração de um planner de fechamento mensal, que é um checklist passo a passo que vai ensinar você a estruturar as 4 ferramentas: o demonstrativo de resultado na real, a projeção de fluxo de caixa na mão, a análise do ponto de equilíbrio evitado e a análise de viabilidade escondida. Começamos pela primeira ferramenta, o demonstrativo de resultado na real. Nesse demonstrativo, o objetivo é te mostrar se sua empresa deu lucro ou prejuízo em determinado período, normalmente no período de um mês.
qual foi a sua margem de lucro, quais foram os seus custos, despesas, quanto que esses custos e despesas representam do seu faturamento. A partir desse demonstrativo, você vai conseguir entender qual que é o status real do seu negócio. Depois que entender o status, no mês a mês, você vai poder ir comparando o demonstrativo de resultado real de cada mês e começar a tomar decisões com base em informações estruturadas. Por exemplo, se no mês 1 você faturou R$100 mil e teve um lucro de 5%, R$5 mil, e no mês 2, com a mesma estrutura, você conseguir faturar R$130 mil, isso te gera um lucro de 7%, ou seja, R$9 mil. Eu vou te ensinar por que isso acontece, pois com um faturamento maior e os seus custos fixos de aluguel, água, luz e energia, eles passam a representar um percentual menor do seu faturamento e, consequentemente, um aumento de lucro. Entenderam? Saiu de um resultado de 5% para 7%. Deixa eu ser mais claro. Vocês viram que no exemplo nós aumentamos 30% de faturamento, de 100 mil para 130 mil. Mas não é porque você faturou 30 mil a mais que isso é lucro. Ou ainda, não é porque você aumentou 30% de faturamento que o seu lucro vai aumentar 30%. Na verdade, seu lucro aumentou 40%, por causa dessa questão dos custos fixos que foram diluídos em um faturamento maior. Eu sei que isso pode parecer simples falando, mas o ponto é, você faz, você sabe como implementar isso? Porque se você não faz, por mais que intuitivamente você sabe que se faturar mais, você vai ter um lucro maior, você simplesmente está no achismo. E às vezes acaba gastando mais do que deveria, do que teria para pagar. Nesse exemplo, se você faturou 30 mil a mais e vai lá e gasta 10 mil e tira isso do caixa da sua empresa, você já gastou mais do que o lucro que teve, que foi de 9 mil. E lá na frente isso vai fazer falta no seu fluxo de caixa. Aí você vai entrar numa bola de neve, porque você vai precisar fazer um empréstimo para cobrir esse caixa, esse empréstimo tem um custo financeiro, você vai ter que pagar um juros maior, esses juros vai comer o seu resultado, diminuir o seu lucro, e aí você não corta custos e continua a captar mais empréstimo e assim o seu negócio vai quebrando. Agora vamos para o segundo demonstrativo, o fluxo de caixa na mão. Aqui o objetivo do demonstrativo é te mostrar e te dar previsibilidade do que e quando vai pagar e receber, para você não ser pego de surpresa. Vamos pegar o exemplo anterior, que para conseguir aquele aumento de faturamento, você precisou fazer uma campanha de vendas no qual deu um prazo maior de pagamento, que antes era, vamos supor, de 30 dias e passou a ser de 30 a 60. Vamos pensar que nesse cenário hipotético, nesse mês você tivesse que pagar um total de fornecedores, salários, água, energia, todos os seus custos e despesas somassem um montante de R$110 mil. Então, seu fluxo de caixa ficaria assim: dos 130 mil que você faturou, algum daqueles seus clientes que pagavam com 30 dias decidiram aproveitar o prazo maior e passaram a te pagar em duas parcelas, 30 a 60 dias. Então, nesse mês, você teria um recebimento de 130 mil dividido em duas parcelas, 75 mil que você teria de recebimento. Veja que o seu faturamento aumentou, seu resultado aumentou, mas seus recebimentos diminuíram. Então, você acabou ficando com fluxo de caixa negativo, tendo que pagar R$110 mil e tendo apenas 75 mil de recebimento, com déficit assim de 35 mil. Então veja que antes de você fazer uma campanha de vendas, você precisa entender como que está seu fluxo de caixa, se suporta essa ação. E prevendo isso, fazer uma negociação com seus fornecedores, pedindo um prazo maior de pagamento, referente às suas compras. Enfim, você vai tendo uma visão estratégica para conseguir traçar decisões para evitar o seu fluxo de caixa negativo. Bom, agora vamos para a terceira ferramenta do nosso método, o ponto de equilíbrio evitado. Agora vamos pensar no terceiro cenário, que nesse mês, ao invés de aumentar seu faturamento, que era de R$100 mil, você ocorra uma redução para R$90 mil de faturamento mensal. E olhando para os meses seguintes, não existe nenhuma perspectiva que esse cenário melhore. É nesse momento que precisamos pensar qual que é o seu ponto de equilíbrio evitado. Ou seja, qual é o mínimo que você precisa faturar para que você possa cobrir seus custos e despesas e não tenha prejuízo. É aquele limite que, atingido aquele nível de faturamento com a sua estrutura atual, você consegue empatar o seu negócio. Acima daquilo você tem lucro e faturando menos você tem prejuízo. Por isso que é tão importante, você precisa saber qual que é o mínimo que você precisa faturar. Isso vai te dar meta de faturamento para você e para sua equipe.
E nesse caso, se o seu faturamento diminuiu e não tem expectativa no curto prazo de melhora, você precisa reduzir custos, diminuir funcionários, diminuir aluguel, renegociar compras com os fornecedores, enfim. Você tem que trazer o seu negócio para a realidade o mais rápido possível, para não perder dinheiro. Por isso, você precisa ter nosso planner de fechamento mensal. Eu vou te mostrar o passo a passo como descobrir qual que é o seu ponto de equilíbrio. Eu vou te dar a ferramenta, você vai ter isso na palma da sua mão. Mas vamos supor que você já enxugou tudo que podia de custo, de verdade. Já demitiu funcionário, já reduziu o aluguel, já renegociou com fornecedores, já cortou despesas não essenciais, já renegociou com bancos, enfim, já fez tudo. E por outro lado, você também já fez todos os esforços para aumentar suas vendas. Já aumentou canais de vendas, já melhorou o prazo, já fez promoção, enfim, tudo que era possível. Mas mesmo assim, você não consegue atingir o seu ponto de equilíbrio. Então, chegou a hora da gente fazer uma projeção de viabilidade do seu negócio, que é a próxima das 4 ferramentas do método do empresário anti-quebra. Bom, chegamos na 4ª ferramenta do nosso método empresário anti-quebra, que é a ferramenta da análise da viabilidade escondida. Para exemplificar como que essa ferramenta funciona na prática, vamos pensar em um cenário em que você já tem uma empresa, já tem um negócio, está dando lucro, está conseguindo sustentar a sua família e quer expandir as suas operações. Então você pensa em investir em um segundo local, uma segunda loja, ou já tem várias lojas e quer entrar em um novo nicho, enfim, você quer ampliar as suas operações e quer saber quanto você precisa investir e quanto que aquele novo negócio, tem estimativa de te dar de lucro. Então, a ideia dessa ferramenta é te dar todas as variáveis, o máximo de variáveis possíveis que você precisa incluir nessa projeção, para não ficar nada escondido, para não ser pego de surpresa quando você montar um negócio. Então, aqui é para começar do jeito certo. Então, você vai começar a planejar quanto que você vai ter de faturamento, quais são os seus custos, quais são as despesas, qual é o lucro esperado, qual que é o fluxo de caixa que você vai precisar ter para gerar esse novo negócio, ok? Você vai poder utilizar também essa 4ª ferramenta, que é a projeção da viabilidade escondida, que é pensando em um negócio que já está rodando, mas não te dá lucro. E aqui o ponto é que você vai incluir algumas variáveis pensando em o que você precisa fazer para que o seu negócio ele melhore e comece a te dar lucro, comece a te dar rentabilidade. Então, lembra lá na história da vidraçaria? A gente fez uma projeção de viabilidade. Pegamos a DRE real e projetamos o que a empresa poderia ter de faturamento com aquela mesma estrutura. Então, aquilo vai te dar uma visão de como que vai ficar seu resultado. Então, você consegue pegar a sua DRE real e incluir variáveis projetadas para você ter uma visão de o que vai acontecer no futuro da sua empresa. Bom, agora que vocês já entenderam um pouco como que o método empresário anti-quebra funciona, eu gostaria de passar um desafio para vocês. 2 desafios para vocês testarem aí no seu negócio e entenderem se faz sentido para vocês e começarem a ver a diferença na gestão dos números do seu negócio. O primeiro desafio é separar o que é conta pessoal do que é conta da empresa. É isso mesmo, simples assim. Parece, né? Mas eu sei que tem muita gente que não faz. A maioria não faz. Então, óbvio, precisa ser dito. Então, você vai pegar 2 pastinhas, em uma você vai colocar tudo que pagou de conta da empresa e na outra de tudo que pagou de conta pessoal. Separa. O ideal é que você tenha 2 contas correntes distintas, 2 cartões de crédito distintos para você separar. Mas não vamos complicar, vamos fazer no método antigo e depois a gente vai aprimorando, com o passar do tempo. Então, separe o que é conta pessoal sua e o que é conta pessoal da empresa. O segundo desafio, defina um salário fixo para você. Eu vejo que a maioria dos empresários que tem um negócio próprio não tem a noção de quanto que pode gastar por mês. É claro que eles vão acompanhando conforme vai entrando dinheiro, vai aumentando o faturamento, eles vão gastando. Mas isso, já vou deixar claro, já não é minha recomendação. Então, eu recomendo que vocês definam um salário para vocês. Definam. Você já tem uma média do que você gasta no mês, então você vai definir um salário para você e você vai gastar só aquele salário. Até que a sua empresa esteja estruturada e além do seu salário, lá na frente você vai poder retirar o lucro da sua empresa.
Mas primeiro, vamos começar com esses dois desafios. Então eu proponho que no próximo mês vocês apliquem esses dois desafios, separar o que é a conta pessoal, o que é a conta da empresa e definir um salário. E depois me contem se o que vocês conseguiram observar com esses dois desafios. Se o que a empresa gasta e o que você gasta, na real, na verdade, é o que você imaginava. Bom, agora que você já conheceu um pouco do método empresário anti-quebra, eu tenho uma oferta para te fazer. Você vai ter a oportunidade de se aprofundar em um curso online comigo para aprender o passo a passo como estruturar o seu planner mensal de fechamento para a elaboração das 4 ferramentas que foram apresentadas aqui nesse método. Como que vai funcionar? Esse curso vai ser dividido em 6 módulos. Cada módulo vai ser para ser visto durante uma semana. Em cada semana, a gente vai aprender uma das 4 ferramentas do método. Então, durante a semana você vai ter 2 aulas, cada aula em média de 1 hora, e ao final dessa semana eu vou te desafiar a elaborar esse demonstrativo da sua empresa. Depois de passar das 4 semanas para elaborar cada um dos demonstrativos, a gente vai ter como bônus 2 aulas ao vivo comigo, tira dúvidas, em que vão estar presentes você e os participantes do curso para tirar dúvidas sobre a elaboração dos demonstrativos da sua empresa. Após a inscrição, você vai receber o acesso à plataforma Hotmart por e-mail. Você vai ter acesso ao curso durante o período de 1 ano. Você poderá assistir às aulas quando quiser. Bom, mas não tenho tempo para fazer esse curso. Bom, a ideia é que esse curso te consuma 2 horas mensais por semana. Então você vai poder se organizar, como ele é gravado, fica disponível na plataforma, para assistir quando você quiser. E claro, vai depender da sua vontade de aprender, de aplicar, de melhorar de vida. Mas eu não tenho dinheiro. Bom, você tem que entender que se não está sobrando recurso é porque tem algum problema, você precisa descobrir esse problema. Então essa oportunidade que eu estou te dando vai te ajudar a descobrir onde que está indo o seu dinheiro e assim você tomar medidas e decisões para ter mais dinheiro. De geração de caixa. Então esse curso vai te ajudar a fazer mais dinheiro. Bom, e se eu fizer esse curso e não gostar e ver que não foi para mim? Você tem um período de 7 dias. Então, depois de feita a sua inscrição, você recebe um link, pode acessar a plataforma e o conteúdo. Você pode assistir às aulas e entender se esse curso é ou não para você. Se não for para você, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E esse seu dinheiro é devolvido integralmente pela plataforma, nem por mim, é pela a plataforma Hotmart, que é uma grande plataforma aí do mercado, que já está há vários anos. Então isso é política, é o prazo de garantia. Então você vai, entra, vê se é para você ou não é. Se não for, pede seu dinheiro de volta. Tá bom? Então é isso. O link está aqui embaixo. Te vejo lá no curso. Até mais. Tchau, tchau.